nossa convidada de hoje, já agradecemos de uma vez, pode começar, pode levantar, pode vir, Amanda Costa, bailarina, professora e psicóloga. Ela vai se apresentar melhor para vocês, vai falar sobre feminilidade através da dança, que é muito legal, né? Esse item da dança hoje em dia. Ela, que é catedrática no assunto, vai conversar com vocês. E depois tem uma dança do ventre, para quem quiser levantar e dançar, pode, não pode, não? Viu? Deixa as meninas dela dançando aqui na frente, e levanta e dança aí à vontade. Amanda, a casa é sua, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Um prazer. A minha relação com a dança começou já há muito tempo. Eu estou com 34, eu faço dança desde os 5 anos. Fiz balé, sapateado, contemporâneo, jazz, um pouco de tudo. E em 2012 eu me rendi à dança do ventre. A minha professora é minha vizinha de porta, minha cozinha dá de cara na porta dela, era, né, antes de eu sair de casa. E eu sempre vi ela saindo para fazer apresentações, e eu nunca me interessei, não, hoje não, hoje não. Até que um dia eu cheguei lá para fazer uma aula experimental debaixo de uma chuva, achei que não ia estar ninguém lá, estava lotado, já saí matriculada e nunca mais parei. Me profissionalizei, 2 anos depois eu já estava como professora, e aí desde então eu não parei nem um ano. Parei 6 meses só quando eu tive meu filho e voltei assim que possível. Bom, eu fiz essa entradinha só para me apresentar mesmo, né? Eu sou formada em psicologia, com especialização em psico-oncologia, né? A parte da psicologia que trabalha com câncer, com oncologia. Tenho formação também em psicologia hospitalar, então estou sempre mais focada na área hospitalar mesmo. Só que a minha profissão permite uma fusão entre a dança e a minha profissão, né? Como psicóloga. Então tem paciente que eu mando para aula de dança e tem aluna da aula de dança que eu mando para o consultório. Então a gente faz uma fusão aí, né? Deixa eu pegar o... Aí hoje a gente vai trabalhar sobre o lado do feminino, né? Esse resgate do feminino através da dança. Então para isso eu trouxe primeiro um pouquinho do que é a dança, de onde a dança surgiu, qual a função dessa arte, tá? Então ela é considerada a mais antiga das artes, tendo sua origem na pré-história. O ser humano primeiro se expressou, né, pela linguagem não falada, pelo corpo, e depois pela fala e pela escrita. Então desde os primórdios a gente se comunica através da nossa linguagem não verbal, né? As civilizações e os povos antigos utilizaram a dança, utilizaram a dança em quase todos os fatos importantes da sua vida, da sua época, da sua cultura. Aí pode entrar nascimento dos filhos, pode entrar alguma questão relacionada a casamento, funeral, ritual religioso. Então a dança sempre esteve presente nesses momentos. Então a dança surgiu da necessidade de se estabelecer uma comunicação como transcendental, de conhecer o desconhecido, de estar em relação ao outro. Acredita-se que a dança dá sustentação, força e sentido aos pronunciamentos verbais e posições do corpo e do espaço, além de ser uma das raras atividades humanas em que um homem se encontra engajado por completo, ou seja, mente, espírito, corpo, emoção e tudo mais que estiver relacionado ao ser humano, tá? A dança do ventre, propriamente dita, tem uma origem um pouco desconhecida, porque assim, não tem como precisar exatamente aonde surgiu a dança do ventre. Pode ser que tenha surgido em lugares simultaneamente, né? Então a gente tem alguns relatos de que ela é datada de 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo, com movimentos aliados à música e sinuosidade semelhante a uma serpente, já foram registrados lá no Egito Antigo, na Babilônia, Mesopotâmia, Índia, Pérsia e Grécia. Só para não ficar lendo tudo, tem diversas outras questões que interferem aí, por exemplo, colonização, invasão. Então não tem como a gente falar que a dança dançada lá na pré-história é a mesma que a gente vai apresentar hoje para vocês aqui. Ela sofre mudanças com o passar do tempo, com o passar das influências que ela sofre.
Então, assim, é uma dança modificada, mas que a gente tenta manter sempre a raiz dela viva, tá? Então, especificamente sobre a dança do ventre. Seu nome original, e é chamado até hoje no Oriente, é Hakshark, que significa dança do leste. Na França foi traduzida, né, obviamente, para a língua francesa, que é o dança do ventre. Nos Estados Unidos é chamado belly dance, que é bem conhecido, inclusive, com esse nome aqui no Brasil. E chegou aqui no Brasil como dança do ventre. Então, segundo o livro Expressão e Consciência Corporal da Dança do Ventre, pela dança do ventre, da bailarina palestina Shirazade, o nome da dança do leste significa onde o sol nasce, de onde a mulher recebe as energias e o poder do sol. Então, essa dança enfatiza muito os músculos abdominais e os movimentos do quadril, do tórax, numa combinação de movimentos fluidos, né, que trabalha tronco, braço, pernas, mãos, em movimentos sinuosos. Então, teve aluna já que chegou achando que ia trabalhar somente o quadril e de repente falou assim: nossa, mas eu não sabia que ia trabalhar até a ponta do dedinho. E a gente trabalha tudo, a cabeça, a respiração, a postura, isso tudo faz parte da postura da dança, tá? Então, a dança do ventre facilita o contato consigo mesmo, interferindo na conscientização corporal de cada um, além de promover o resgate dessa identidade feminina. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Também possibilita a mulher sentir o próprio corpo como centro da consciência e como centro da gravidade do corpo. Então, ela coloca a mulher como centro do universo. Ela passa a se reconhecer, passa a se redescobrir e às vezes até descobrir, na verdade. Porque às vezes a pessoa vem lá na frente e vai falar assim: nossa, mas eu sempre fico com isso. Oi. Então, tem mulheres que passam a vida inteira sem saber quem é ela mesma, em contato com ela mesma, em conversa com ela mesma. Então, a gente vai se redescobrindo ou descobrindo algumas questões através da dança. Desenvolve o senso de dignidade e melhora a autoestima, possibilitando a mulher perceber o seu próprio valor, favorecendo a forma como ela lida com outras pessoas, com seus valores, com seus ideais. Então, emocionalmente, essa abertura pode levar, inclusive, à busca de novas relações. Relação com ela mesma, com o próximo, com o trabalho, com a família, com a vida, de modo geral. Aí eu tenho uma frase que eu acho bem legal, gosto sempre de falar dela: a dança é uma maneira de estar acima das misérias da vida, é a maneira humana mais divina de viver. Então, é quando a gente consegue estar mais em contato com o transcendental. Independente de religião, tá, gente? Eu não estou entrando nesse mérito, uma questão mais de espiritualidade mesmo, do corpo espiritual mesmo. A dança é uma forma de expressão corporal que interage seus movimentos com o ritmo e a música, onde a expressão corporal é tomada como linguagem e conhecimento. É uma realidade dentro da visão de totalidade. Então, especificamente sobre a mulher, né, que a gente está trabalhando aqui a parte do feminino, através da dança. Então, a mulher que dança revive e reencena a experiência ancestral dela, através dos séculos, proferindo um significativo e sedutor discurso no qual o corpo feminino explora suas potencialidades e abre seus limites, expressando em gestos e movimentos rítmicos uma poesia que fala aos deuses de todos os tempos. Então, pensar na dançarina hoje, ou a praticante, a bailarina, cada uma gosta de se nomear, né, de uma forma, pensar nisso, na sua relação com o corpo, ser, mundo, é pensar um sujeito relacionado em um mundo a partir do seu lugar social. Então, eu vou deixar um tempinho para quem quiser ler, mas mais para frente eu vou entrar mais um pouco nisso. Então, a gente tem que trabalhar um pouco agora em a relação da gente com o mundo, do sujeito mulher.
o sujeito ser, né? Então, isso que eu costumo trabalhar dentro das aulas. Enxergar a dança do ventre como um elemento incentivador de emoções e o reencontro da mulher com ela mesma. Então, o trabalho visa examinar a reorganização desse corpo, reformulando valores ideológicos através da dança. Então, a dança do ventre, enquanto forma de expressão essencialmente feminina, considerada como componente transformador que pode levar a mulher à procura de novas perspectivas. O direcionamento parte da seguinte perspectiva: a dança do ventre como um elemento catalisador, que pode levar a figura feminina a reequilibrar e transformar o seu interior, a sua essência, né? E aí fica sempre uma indagação para vocês, porque eu acho que para quem já faz a dança, eu acho que já é bem certa essa resposta. As meninas podem até confirmar depois. Bom, vamos lá. Pode a dança do ventre, através da sua linguagem, ser um elemento terapêutico, desbloqueando e liberando emoções a fim de resgatar a essência feminina que se reprime pelo cotidiano urbano? O que vocês acham? Sim? Para quem faz, né, eu trouxe as minhas alunas aí para a gente fazer a apresentação para vocês, e eu acho que elas podem falar até melhor do que eu, como que essa arte transforma, como essa arte muda nosso meio, nosso jeito de estar em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Então, acho que isso aqui todo mundo vai se encaixar, né? O ser mulher é um ser que dá conta de tudo ao mesmo tempo, né? 5 tarefas, a gente dá conta de tudo ao mesmo tempo. Então, vivemos em um mundo em que os conflitos, as desavenças e competições constituem o estresse que destrói o eu interior, que forma a figura feminina. Com isso, a mulher ela vai se distanciando de si mesma em prol dos filhos, da família, do trabalho, de qualquer outra. Às vezes é um vizinho que nem tem muito contato com ela, mas ela se doa por inteiro, né? E com isso ela vai se distanciando e esquecendo de olhar para si mesma. Em consequência, a mulher vai perdendo seus ideais, seus valores de beleza feminina e passa a compor um quadro de seres que nunca estão satisfeitas consigo mesmas. Então tem sempre algo querendo melhorar, sempre estou precisando fazer isso, estou precisando fazer aquilo, tem que resolver aquilo, né? Então esse conflito, esse estresse, acaba destruindo essa essência feminina interior, distanciando você de você mesmo, né? E você acaba perdendo seus ideais. Então, às vezes, chega a aluna para mim que não sabe nem quem é ela. Ah, eu vim porque uma amiga me indicou. E cai ali de paraquedas. E com o tempo, ela vai percebendo que ela tem um valor. Que ela é um ser humano, que tem vontades, que tem ideais. E que ela merece, mais do que ela precisa. Ela merece ter um tempinho para ela. Merece fazer algo por ela. Então, pensar em uma transformação dessa situação é pensar em uma nova posição, trabalhar uma nova posição, né? Cujos resultados possam colocar a mulher em outro lugar. Um novo sujeito que aprende a lidar com o seu corpo e os seus períodos cíclicos, né? Aí entra aí, menstruação, gravidez, parto, amamentação, menopausa, e faz com que a mulher se reveja como mulher, aceitando e vendo-se como mulher, como esposa, como pessoa, a partir da reformulação desses valores ideológicos. Então, esses valores, gente, foram repassados pela história, pela cultura, foram reprimidas essas vontades femininas. Então, ela sempre abdica do tempo dela para cuidar do outro. Às vezes esquece. Eu trabalho, né, na parte hospitalar de oncologia, então eu vejo isso muito, do acompanhante acabar adoecendo junto com o paciente. E às vezes o paciente acaba falecendo e um mês depois o acompanhante vai lá fazer exame e quem está com um tumor é ela. Isso aparece para mim quase todas as semanas. Então, assim, a gente realmente se esquece que nós somos também um ser que quer crescer, que quer evoluir, que quer progredir, né? Discursos, então, precisam ser repensados para traçarem outra trajetória sociocultural, onde um outro sujeito, mulher, possa surgir, repensando e reorganizando o corpo e fazendo ressurgir o afeto, que a gente se esquece dele, o reconhecimento do seu ser e aconchegar consigo mesmo, né? Respeitando e aceitando a sua nova posição.
Então, a dança do ventre ela vai fazer uma limpeza energética nesse corpo, nessa mente, por meio dos movimentos corporais, desbloqueando e liberando emoções que podem resgatar a essência feminina reprimida, né, pela correria do dia a dia, do cotidiano da vida. Então, coloquei aqui alguns benefícios físicos da dança do ventre. Trabalha postura e coluna. Então, tem uma aluna que tem não sei quantos pinos na coluna, mas está lá fazendo aula, dentro das limitações da gente. Obviamente, tendo liberação médica, não tem restrição nenhuma a fazer aula de dança do ventre. Trabalha bastante flexibilidade do corpo. A gente faz sempre, antes da aula, a gente faz um aquecimento com um alongamento. Depois eu introduzo a aula com exercício, com sequência, com coreografia. E no final a gente faz um relaxamento. Tá? Trabalha, então, fortalecimento muscular. Ajuda no processo de emagrecimento, né? Porque a minha aula, por exemplo, tem 1h30 de duração. Então, assim, tem um gasto calórico bem legal se a gente conseguir manter a frequência cardíaca elevada durante mais tempo. Como ela é de baixo impacto, não costuma atrapalhar nas articulações, mas eu gosto sempre de reforçar. Se você tem alguma condição médica, pergunta para o médico primeiro, né? Tendo a liberação dele, pode fazer aula tranquilamente. A dança do ventre pode ajudar a estimular o sistema digestivo e a regular o intestino. Auxilia nas cólicas menstruais, então às vezes a aluna deixa de ir fazer a aula porque está com cólica e é nessa hora que ela tem que ir mesmo, porque os movimentos de ondulação acabam massageando os órgãos internos e isso acaba aliviando os sintomas da cólica, né? E trabalha a coordenação motora também, trabalha agilidade, equilíbrio. Então tem exercício que eu coloco as meninas para fazer na pontinha do pé, numa perna só, transfere o peso, perna esquerda com o braço direito levantado, então isso tudo a gente trabalha em aula. E coloquei os benefícios mentais também, os cognitivos, emocionais, né? Trabalha a autoestima, memória e concentração, consciência, né? Desenvolve a consciência espacial, corporal e o senso de dignidade. Trabalha com a autoaceitação, né? Você promover uma aceitação de você mesmo. Libera emoção e ressignifica essa emoção também. Às vezes você chega com uma emoção lá, você não sabe nem nomeá-la direito, então a gente vai entender o que é e como que a gente pode torná-la um pouco mais funcional, né? E conhecer novas pessoas, né? Laços de amizade, que são sempre muito bem-vindos, né? Coloquei aqui algumas fotinhas. Essa primeira aqui foi o aniversário da Rita, mês passado a gente levou um bolinho para comemorar lá com ela. A gente sempre comemora aniversário, vamos sair junto, vamos fazer esse vínculo ir além da aula de dança, né? A foto do meio, por exemplo, a minha aluna estava grávida de 9 meses, não pôde vir hoje porque agora ela está com um nenenzinho de meses. Eu, com 9 meses, eu dei aula, funcionei normalmente até os 9 meses, dei aula os 9 meses de gestação, tranquilamente. A gravidade atrapalhava um pouquinho no final, mas deu tudo certo. E assim que eu pude, eu voltei para a aula sem problema nenhum. Essa de baixo aqui foi a apresentação que nós fizemos mês passado, lá no Clube Cascatinha. A foto de baixo do meio, as meninas fizeram uma apresentação em junho, no grupo. E eu trabalho bastante, não só chegar, passar uma coreografia, não aprendeu, vamos embora, pronto, acabou. Igual uma aula de zumba em academia. Quem pegou, pegou, quem não pegou, pega na próxima aula. Então a gente senta, eu tenho um quadro branco onde a gente senta, tem a mochila, tem a aula teórica, né? A gente entende o contexto, a origem, do porquê que eu estou fazendo esse movimento, como é que é o nome desse ritmo, por que eu estou aprendendo ele agora e não depois. Tá? Então isso tudo faz parte da aula. É diferente de uma aula de dança do ventre de academia, por exemplo. Aula de academia, você chega, igual aula de zumba, você chega, pegou a coreografia, ótimo. Se não pegou, o professor vai ficar naquela mesma coreografia uns 2, 3 meses. Depois ele troca e começa de novo. Na minha aula é um pouco diferente, tá? Então a gente vai num ritmo um pouco mais devagar. Às vezes a gente repete a mesma sequência algumas aulas, mas eu estou sempre trocando, apresentando coisa nova, a gente senta, conversa, tem debate. Às vezes tem mais debate do que aula, porque a falação da mulherada junto, você já viu. Mas no final dá tudo certo. Então o que precisa para começar a fazer uma aula? Ter um corpo e vontade. Mas eu tenho um quadril duro, mas eu sou baixinha, mas eu sou gordinha, eu sou fora do padrão. Isso pra gente na dança oriental árabe não importa. Mas eu nunca fiz dança, sem problema.
Ah, mas eu acho que eu estou velho. Não tem problema. Porque tem aluno de todas as idades, 16 até nem sei que idade que é, mas não tem limite, tá? Então você precisa somente ter o corpo, que é o seu. Normalmente a gente faz aula com uma roupa mais confortável, roupa de academia, pode ser um short, uma leg, um top, blusa. Agora no calor as meninas vão mais de short, descalça ou de sapatilha, para não sujar o pé, mas normalmente a gente gosta de fazer aula descalça para sentir aquela energia da terra que vem de baixo para cima, né, pegando energia que irradia aqui no quadril. E o cinturão ou lenço, né, para marcar o quadril, que inclusive me ajuda a saber se a aluna está fazendo o movimento certo, porque se a moedinha bate do lado errado ali, eu sei que o movimento não está muito legal. Então é para isso que serve o lenço. Então assim, não precisa de muita coisa para fazer aula. Precisa só marcar uma aula experimental. Tá? Aqui saiu fora a edição ali, mas os estilos que normalmente eu dou dentro das aulas, né? Tem o estilo moderno, pode ser uma fusão, a gente trabalha também folclore, a Golden Era, que são as bailarinas da Era de Ouro, inclusive algumas estão vivas até hoje, e dançando no Egito, fazendo eventos e fazendo live no Instagram. Tem a parte da percussão também, a rotina oriental árabe, que é o que a turma vai dançar hoje, tá? Que é como se fosse a nossa música clássica. Então a música clássica tem início, meio e fim. Normalmente o fim é a repetição do início. Então a mesma frase musical é repetida, tá? No meio disso tudo acontece um pouco de folclore, então volta lá no início depois. Tem alguns acessórios que a gente pode usar, né? O véu, que vai ser apresentado aqui hoje, o sluge, que é como se fosse uma castanhola, né? Encaixa aqui na mão e ele é de metal, então fica bem, um barulho bem gostoso de ouvir. A espada, que eu estou até com uma foto ali, o bastão, que é uma foto que eu estou embaixo, o bastão de bambu, que é usado lá no folclore egípcio, o pandeiro, que eu estou representando ele também, o fanvel, que é um leque com véu, que vai ser dançado aqui hoje também, taça com velas e candelabro. Alguém já viu algum desses em algum evento? Novela Clone? Quem viu o Clone? Eu acho que no Clone tinha véu, tinha candelabro. Normalmente candelabro eu não ensino em sala de aula, porque ele é usado em eventos bem específicos, normalmente casamentos. Então, quando o meu grupo é contratado por alguma família, eu quero fazer um casamento no estilo bem árabe mesmo, tradicional, então a gente faz uma entrada com candelabro, com vela, com tudo isso, mas normalmente não faz parte do repertório de aula, tá? E aí fica o convite, né? O ano acabando, as promessas de ano novo começando a ser feitas, as resoluções. E se vocês quiserem tentar algo novo, né, entra aquela frase que fica até um pouco clichê, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E às vezes a gente nem lembra. Que a nossa rotina a gente faz tudo tão repetido, a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo caminho de carro, o mesmo ônibus, senta no banco, no mesmo lado, todas as vezes. Então a gente perde essa experiência de tentar fazer algo novo. Então fica aqui o meu convite para vocês. Então o meu Instagram profissional é Amanda Costa Belly Dancer, tá? Lá eu posto rotina de aula com as alunas, a gente grava toda a aula, o exercício, então vocês podem acompanhar por lá, tá? E meu WhatsApp, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser marcar uma aula experimental, tranquilo? A gente marcou então para a apresentação aqui. Eu vou pedir para esperar só 2 minutinhos, só para a aluna chegar, para ela já começar a apresentação. Então vai ter 3 solos, tá? E depois a turma dança, e depois eu trouxe os cinturões que eu falei de moedas, eu trouxe alguns ali para quem quiser dançar com a gente abre uma roda aqui e vamos botar vocês para suar um pouquinho, tá bom? Fico muito honrada pelo convite, tá? Por estar aqui. Eu te faço depois. Muito obrigada, tá, gente, pela presença de vocês, pela companhia. Oi? Meu Instagram é Amanda Costa Belly Dancer. Tá? Na divulgação da postagem de hoje, né, no Instagram do Projeto Sol, eu fiz um comentário lá. Aí vai só clicar lá no comentário que eu vou estar lá. Tá bom? Então até daqui a pouco eu também vou dançar, vou trocar de roupa. Na filmagem também tá.
E daqui a pouco a gente está de volta então, tá bom? Obrigada.